Olá pessoal, tudo bem? Vou fazer uma aula sobre triângulos e quadriláteros. Vamos aqui compartilhar a tela então. Ok, pessoal, eu vou falar nessa videoaula sobre dois tipos de polígonos extremamente importantes, que são os triângulos e os quadriláteros. Então, os triângulos são polígonos que possuem três lados. São os polígonos mais simples, né, pessoal? É o menor polígono que você consegue construir é o triângulo, porque ele tem somente três lados. Você não tem, né, abaixo do triângulo, você não tem nenhum polígono aí. Você não consegue construir um polígono com dois lados. Então, nós começamos pelo triângulo. Então, classificação. Nós podemos classificar os triângulos de acordo com os ângulos, quanto aos ângulos e quanto aos lados. Então, quanto aos ângulos, acutângulo, ele possui três ângulos agudos. Então, esse triângulo verdinho aqui, os três ângulos são agudos. Os ângulos internos são menores do que 90 graus. Triângulo retângulo possui dois ângulos agudos e um ângulo reto. Uma observação importante que pode ser aplicado o famoso teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, no triângulo retângulo, nós temos o teorema de Pitágoras. Obtusângulo possui dois ângulos agudos e um obtuso. Você vê que esse ângulo aqui, ó, ele é maior do que 90 graus, a gente chama de ângulo obtuso. E quanto aos lados, nós temos no triângulo equilátero, três lados de mesma medida. Observação, os três ângulos internos têm medida de 60 graus. No triângulo equilátero, os ângulos internos medem 60 graus. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre igual a 180 graus. Eu já assistam a minha aula sobre polígonos, onde eu mostro isso. Isósceles, dois lados de mesma medida. Observação, os ângulos opostos aos lados congruentes também são de mesma medida. Perfeito? Então, aqui eu tenho o triângulo isósceles, dois lados têm a mesma medida. E os ângulos opostos aos lados congruentes também são de mesma medida. Escaleno, três lados de medidas diferentes entre si. Então, nesse triângulo, os três lados possuem valores diferentes. Ok. Fácil, né, pessoal, essa classificação? Bom, triângulos, medidas de seus ângulos. Então, como eu falei para vocês, ó, a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo ABC mede 180 graus. Então, o ângulo alfa mais o ângulo beta mais o ângulo gama é igual a 180 graus. Teorema do ângulo externo. O ângulo externo de um triângulo também é fácil de ser calculado. Esse valor do x aqui, ó, eu tenho que alfa mais x, pessoal, é igual a 180 graus. Perfeito? O beta mais gama é igual a x. Então, para você calcular o ângulo externo de um triângulo, é só você fazer o seguinte. De 180, você tira o valor do alfa. Aí você tem o valor do ângulo externo. Fácil, né? Condição de existência de um triângulo. A soma das medidas dos dois lados menores tem que ser maior que a medida do lado maior. Perfeito? Então aqui, ó, B mais C tem que ser maior do que A. Com isso eu garanto, né, a condição de existência de um triângulo. Triângulos, sevianas e
pontos notáveis. Isso aqui é importante, pessoal. Conhecer algumas sevianas, a gente chama de sevianas. A mediana, a bissetriz, a altura e a mediatriz são chamadas de sevianas em um triângulo. Então, o que é a mediana? Ó, definição: é o segmento que tem como extremidade um vértice do triângulo e o ponto médio do lado oposto a esse vértice. Qual é o ponto notável? É o baricentro G. É o ponto de encontro das medianas do triângulo e o centro de gravidade do triângulo. Tá? É o chamado baricentro. Bacana isso, né? Bissetriz é o segmento que tem uma extremidade em um dos vértices do triângulo, divide o ângulo ao meio e tem a outra extremidade no lado oposto a esse vértice. Qual é o ponto notável? Será o incentro, I. É o encontro das bissetrizes internas do triângulo. É o centro da circunferência inscrito no triângulo, pois equidista dos três lados. Está a uma mesma distância dos três lados. Altura é o segmento com uma extremidade em um vértice e a outra extremidade no lado oposto ou no seu prolongamento, formando com ele ângulos retos. Qual é o ponto notável? É o que nós chamamos de ortocentro, representado pela letra H. É o ponto de encontro das retas que contém as alturas, podendo pertencer ao exterior do triângulo. Então está aqui, ponto H, o ortocentro. E a mediatriz, reta que passa pelo ponto médio de um lado do triângulo e é perpendicular a ele. Qual é o ponto notável? É o circuncentro, que eu vou chamar de C. É o ponto de encontro das mediatrizes dos lados do triângulo. É o centro da circunferência, circunscrita ao triângulo, pois equidista dos três vértices. Bacana, né? Então, essas são as sevianas aí de um triângulo. Importante a gente conhecer isso aqui, pessoal, porque muitas vezes no exercício nós só temos esses nomes, né? A bissetriz, a altura, a mediatriz, a mediana, mede tanto. A altura mede tanto, a mediatriz mede tanto. Então você precisa conhecer bem isso aqui, tá? Para resolver o exercício. Conhecer essas sevianas. A definição delas e como é o ponto notável. Que seria o encontro dessas sevianas. Congruência de triângulos. Dois triângulos são congruentes se coincidem ao serem sobrepostos. Né? Nós dissemos aí que eles são congruentes. Isso significa que seus lados, 2 a 2, terão a mesma medida e o mesmo ocorrerá com os seus ângulos. Então, primeiro caso, ó, L a L. Nós temos lado, ângulo, lado. Então, dois lados congruentes e o ângulo formado por eles congruentes. Então, olha bem esses dois triângulos aqui, ó. Você vê que os dois lados têm a mesma medida e o ângulo também, né? E os ângulos também têm a mesma medida. Segundo caso, lado, 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 L, L, L. Então, três lados congruentes. Então, você vê aqui, ó, esses dois triângulos, os três lados são congruentes. Perfeito? Tem a mesma medida. Terceiro caso, ó, ALA, dois ângulos congruentes e o lado compreendido entre eles congruentes. A gente observa fácil aqui também na figura. Quarto caso, LAA, um lado congruente, um ângulo adjacente e o ângulo oposto a esse lado congruentes. Perfeito? Então aqui nós temos, ó, um lado congruente, eu tenho o lado AB congruente ao lado DE,
um ângulo adjacente e o ângulo oposto a esse lado congruente. Você vê aqui, ó, que isso está acontecendo aqui, perfeito? Dois triângulos são semelhantes se, e somente se, possuem os três ângulos ordenadamente congruentes e os lados homólogos proporcionais. Dessa forma, basta verificar alguns elementos para saber se os dois triângulos são semelhantes. Assim teremos AB dividido por DE é igual a BC dividido por EF é igual a AC dividido por TF, que é igual a uma constante. Então, primeiro caso, AA. Se dois ângulos de um triângulo são respectivamente congruentes a dois ângulos de outro, o terceiro ângulo também será. Ok? Observa bem a figura aí abaixo. Segundo caso, LLL. Dois ângulos são semelhantes se os lados de um são proporcionais aos lados do outro. Aqui também, ó, esses dois triângulos são semelhantes. Você vê que o triângulo maior, os lados do triângulo maior aqui, é o dobro do triângulo menor. Eles são proporcionais. Terceiro caso, LAL. Dois triângulos são semelhantes e possuem um ângulo congruente compreendido entre lados proporcionais. Então, observe bem esses dois triângulos aqui. Nós temos esse terceiro caso. Perfeito? Bacana. Essa é a semelhança de triângulos. Relações métricas no triângulo retângulo. Então, se você considerar aqui um triângulo ABC, pessoal, que é um triângulo retângulo, retângulo em A, e o segmento AD, perpendicular ao lado BC, nós temos aqui o segmento AD, perpendicular ao lado BC, com D em BC. Então, os nomes desses segmentos. O BC, segmento BC é a hipotenusa, que é a medida A. O AB, segmento AB é o cateto, que é a medida C. Segmento AC é o cateto, que é a medida B. O BD, segmento BD, é a projeção do cateto AB sobre a hipotenusa, medida M. O DC é a projeção do cateto AC sobre a hipotenusa, medida N. O AD, o segmento AD, é a altura relativa à hipotenusa, medida H, chamando de H. Então, assim, nós temos o primeiro teorema de Pitágoras. Né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Ou seja, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Outras relações importantes, eu tenho uma videoaula também onde eu demonstro essas relações métricas. Eu tenho que A vezes H é igual a B vezes C. Eu tenho que B ao quadrado é M vezes A. Eu tenho que C ao quadrado é igual a N vezes A. E eu tenho que H ao quadrado é igual a M vezes N. Então, é importante, pessoal, memorizar essas formulazinhas. Novamente, vai te ajudar muito aí no vestibular, em um concurso que você for fazer. É claro que todas elas têm dedução, né? A gente deduz essas fórmulas de uma maneira até fácil, né? Até trivial. Eu tenho uma videoaula, inclusive, que minha filha faz essas demonstrações aí para vocês. Então, assista essa minha videoaula. Tem feito essas demonstrações. Bacana? Bom, pessoal, quadriláteros. Então, são polígonos de quatro lados, em que a soma das medidas dos ângulos internos é 360 graus. Então, os quadriláteros que nós temos, ó, paralelograma. Então, quanto aos ângulos, ângulos opostos congruentes e ângulos adjacentes suplementares. Quanto às diagonais, encontram-se
no seu ponto médio. Quanto aos lados, lados opostos congruentes entre si. Perfeito? Aqui o desenho, né, do paralelograma. Retângulo, 4 ângulos retos são congruentes, têm a mesma medida, e lados opostos são congruentes. O losango, ângulos opostos congruentes e ângulos adjacentes suplementares. São perpendiculares entre si e são perpendiculares entre si, né, as diagonais, elas são perpendiculares entre si e estão contidas nas bissetrizes dos ângulos internos do losango. Quanto aos lados, os 4 lados são congruentes, têm a mesma medida. O quadrado, 4 ângulos retos encontram-se no seu ponto médio e são congruentes, e 4 lados congruentes. Então, presta atenção, pessoal, nessas definições desses quadriláteros, tá? Desses polígonos, né, dos quadriláteros. E muitas vezes isso também é cobrado no vestibular, em concursos. Então, tem que ter uma definição precisa. Não adianta você só fazer um quadrado, você tem que especificar que o ângulo interno mede 90 graus, né, que os 4 ângulos medem 90 graus, que os 4 lados têm o mesmo tamanho, né, são congruentes. Perfeito? São coisas importantes aí. Ó, os trapézios são quadriláteros que têm apenas um par de lados paralelos, chamados base maior e base menor. Então, aqui eu tenho o trapézio retângulo. É todo trapézio que tem 2 ângulos retos. Nele, um dos lados que não é base é perpendicular às 2 bases. O trapézio isósceles é todo trapézio que tem 2 lados não paralelos congruentes. Então, aqui a figura. Tranquilo. Teorema de Tales, pessoal. Um feixe de retas paralelas, eu tenho aqui as retas R, S e T, são paralelas, cortadas por 2 transversais quaisquer, as transversais A e B, determinam segmentos proporcionais. Então, eu tenho o seguinte, né, ó, que AB dividido por DE é igual a BC dividido por EF, que é igual a AC dividido por DF. Isso aqui é importante. Tem vários exercícios, né, envolvendo o teorema de Tales. É um teorema que tem muitas aplicações aí. Bacana? E como é um teorema, também tem demonstração para ele. Teorema da bissetriz de um ângulo interno de um triângulo. Em todo triângulo, a bissetriz de qualquer ângulo interno divide o lado oposto a ele em 2 partes proporcionais aos lados que formam esse ângulo. Aqui eu tenho esse triângulo ABC, tem essa bissetriz aqui AD, que divide o ângulo em 2 partes iguais. Assim eu tenho que BD dividido por DC é igual a AB dividido por AC. Pessoal, quis nessa videoaula aqui apresentar para vocês 2 tipos de polígonos que estão bastante presentes, né, no nosso cotidiano, que são os triângulos e os quadriláteros. Bacana? Então, é claro que tem muita informação, né, tem muito conteúdo, inclusive demonstrações importantes, que a gente pode pesquisar depois no Google. Tá? Tem muita informação, muito bacana aí sobre triângulos e quadriláteros. Isso aqui foi só uma apresentação para despertar a sua curiosidade aí. Valeu, então? Até a próxima videoaula. Fiquem com Deus.